Oi, minhas queridas, tudo bem? Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, que o Espírito Santo tem tocado no meu coração, tem ministrado no meu coração. Meu filho, deitado comigo, falou: mãe, você não vai mais gravar vídeo, não vai fazer mais os vídeos? E eu senti assim que foi o Espírito Santo que usou meu filho, de 8 anos, né, para falar no meu coração. E eu falei: Senhor, então ministra no meu coração, porque eu não quero falar nada que seja meu, né? Todas as vezes que eu venho aqui gravar, muitas pessoas falam: nossa, como você tem coragem, como você fala, mas pode ter certeza que cada vez eu me emociono, eu me entrego, porque eu sei que é o Espírito Santo que está agindo em mim, não é eu. E primeiramente ele ministra no meu coração antes de ministrar a vocês. Mais uma vez eu me emociono, mas é bonito isso, não vou esconder de vocês, porque não é de tristeza, é de alegria de você ser usada por Deus, de alegria de ter a esperança em Cristo Jesus. E hoje a nossa palavra vai ser sobre esperança, esperança de um dia melhor, esperança das nossas orações ser ouvidas, esperança de a gente sentir a presença de Deus. Essa é a esperança que Deus nos produz, que Deus nos dá, né? E eu peço desculpa para vocês por me emocionar aqui. Eu me emociono muito fácil. Quando eu falo do Espírito Santo, eu me emociono muito, porque ele tem sido meu amigo, o meu auxiliador. Se você não tem uma amiga, ou se você não tem com quem conversar, ou se você não tem parentes, ou às vezes você tem muitos parentes, você tem muitas amigas e acaba não deixando esse espaço para o Espírito Santo, e você tem aquele vazio dentro de você, você precisa muito falar com o Espírito Santo. E eu, assim, quando eu tô à tarde sozinha em casa, eu sou muito ministrada, por isso o Espírito Santo fala muito comigo. Eu ouço muito quando eu tô trabalhando, quando eu tô fazendo as minhas coisas, quando eu tô fazendo a minha oração, assim, ou de madrugada, ou quando eu sonho também, o Espírito Santo fala muito comigo. E Deus falou para mim essa manhã, o Espírito Santo falou para mim sobre a esperança, que não só eu preciso, mas como alguém aí que vai escutar essa palavra também vai precisar dessa palavra, que é sobre a esperança, tá? E perdoa mesmo, dizer que eu me emociono muito, porque o Espírito Santo é tão lindo, tão maravilhoso, ele sabe do que a gente precisa, ele vai no teu íntimo lá, ele vai lá no fundo mesmo, então ele trabalha muito lindo, é o nosso amigo mesmo. Então eu quero falar da palavra sobre esperança que eu estava estudando agora de manhã, sobre Romanos, capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, né? E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramando em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, é maravilhosa a palavra de Deus, né? Então, a gente tendo paciência nas tribulações, né? Que às vezes a gente passa por situações que a gente pensa: não vou conseguir. Muitas situações eu passei assim: Senhor, não sei, eu não vou passar, eu não vou conseguir. E lá na frente, quando eu vou contar para alguém que eu passei, né? Aquela situação, eu penso: nossa, eu já tenho experiência daquilo, né? Então, a paciência produz a experiência. E a experiência que não traz confusão, né? O amor de Deus que derrama nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse amor, quando a gente, principalmente mulher, né? Quando a gente tem TPM, ou a gente fica meio nervosa, ou a gente tem, né? Tem mulheres que têm mais facilidade. Eu sou muito sanguínea, então eu tenho que pedir para o Espírito Santo me ajudar muito, porque eu sou muito expressiva no meu rosto, que eu sinto, se eu não gosto muito da pessoa, já demonstro no rosto. Então eu tenho que estar muito, muito firme no Espírito Santo, no amor de Deus, porque não é fácil, né? Então a gente olha para as situações do mundo, do que está acontecendo ao nosso redor, né? Nas situações, tanto pessoas que passam no trabalho, situações com colegas, com amigos, com parentes, né? E em tudo, né? Toda situação que a gente passa, financeira, saúde, tudo, né? A gente tem que ter muita paciência. Eu peguei uma gripe agora a vez passada, eu fiquei 2 semanas.
muito gripada, só que da gripe veio uma tosse. E uma tosse que eu pensei que eu ia morrer. Uma tosse, uma falta de ar. E eu fui no médico, o médico me encheu de remédio. E eu pedi assim para Deus, Senhor, eu tenho que ficar com esses remédios, eu não vou tomar essas coisas fortes, que era corticoide, né? Eu não tomei o corticoide, mas eu tomei para aliviar a tosse, para soltar, né, a tosse. E eu fiquei orando e pedindo para Deus de madrugada, aquela tosse forte. E eu fiquei pensando como a gente é tão sensível, né? A gente é tão pequeno. Uma tosse, uma coisa assim que acontece na nossa saúde, né? Tem pessoas que passam por saúde, cada situação, né? Com o filho, com um ente querido, né? Com uma doença grave, né? E a gente pensa assim, será que a gente vai conseguir passar por isso? E vinha sempre uma voz assim forte no meu coração, quando eu tava na cama assim, bem mal, falta de ar, sabe? Às vezes eu passei 3 noites sem dormir, fiquei sentada assim para poder respirar. E eu fiquei pensando, usando bombinha, e eu fiquei pensando assim, nossa, que difícil essa situação que eu tô passando. Mas vinha uma voz assim, tenha fé, isso é uma coisa passageira, você não é para a morte, você vai passar, sabe? Então essas palavras que vêm vindo, pensamentos bons que você coloca dentro da tua mente, às vezes o Espírito Santo que vai falando com você, vai ministrando, te dá esperança, te dá uma esperança de dias melhores. Agora estou aqui recuperada, tosse tá bem pouca, assim, de vez em quando me dá uma tossinha, mas agora já melhorei, tô dormindo bem, graças a Deus. Então, passou, já foi. Então agora vem uma outra situação. Então cada vez a gente tem que passar pelaquela situação que Deus vai nos trazendo, né? Mas para produzir paciência e experiência, né? Então, eu falo assim para as pessoas, a pessoa vem me contar algo trágico, algo que está acontecendo bem terrível com ela, eu falo assim para ela, calma, que isso vai passar. Vamos orar, vamos esperar em Deus uma resposta que vai passar. Então, Deus vai dando paciência e experiência, né? Eu tenho a experiência com o Espírito Santo, porque eu já passei por vales e por situações e ainda passo, né? Não vou dizer que eu não estou passando por lutas, eu passo cada dia por lutas, mas eu tenho esperança em quem eu tenho crido, né? Que é Jesus Cristo. Eu também peguei umas palavras ali que eu achei bem bonito, né? Que está em Salmos 33, 20. Nossa esperança está no Senhor, e Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então, se você guardar essas palavras no teu coração, tem pessoas que não têm hábito de ler a Bíblia, não têm hábito de orar, eu convido vocês para vocês terem esse hábito. Mas o meu dia é muito corrido, eu trabalho o dia todo, a noite toda, seja o que for a tua rotina, tira, nem que seja 5 minutinhos do teu tempo, volta o teu rosto para Deus, chame a Ele, clame para Ele pela situação que você está passando, seja enfermidade, doença, seja o que for na tua vida. Outro testemunho assim que eu acho lindo que Deus fez na minha vida sobre a vida dos meus filhos. Deus tem sido tão generoso, tão maravilhoso comigo, que Ele curou meus filhos, não só curou, né, os meus filhos, como deu a salvação para eles. O que é a salvação? A salvação é vida, é a pessoa ter o amor a Deus, sem você precisar forçar religião na vida dos teus filhos. Eu não forço a religião nos meus filhos. Antigamente eu era muito religiosa, a minha filha pegou essa minha fase, né? O meu filho ele pegou a fase boa, a fase assim que é amor e paz e presença e adoração, né? Mas a minha filha pegou bem a parte da religiosidade, que eu queria colocar nela religiosidade. Você tem que ser assim, isso aí vai te levar para o inferno, menina, muda. Para com isso. Então ela passou a parte mais difícil, tadinha. Mas eu não desisti de orar por ela. Porque quando ela tinha 13 anos, ela se revoltou, né? Com uma palavra de uma irmã da igreja, que era bem religiosa também. E ela colocou piercing. Aquela época, assim, até hoje é moda, né? Mas ela tinha uma vontade de colocar piercing. E eu falei, não, eu não quero isso, eu não vou lá pôr pra você, não vou pagar, eu não quero ir. Mas o pai dela foi com ela e apoiou ela e foi. Daí veio com o piercing. Só que durante a semana a gente tinha culto na igreja, né? E ela foi no grupo dos adolescentes, ela tinha 13 anos, né? E a irmã deu de dedo na cara dela e falou, você vai pro inferno por causa desse piercing.
Então ela ficou muito sentida, ficou muito magoada, e ela chegou em casa e falou: mãe, eu nunca mais piso numa igreja. E aquilo para mim me quebrou, né? Me machucou muito, porque eu lutei tanto para ela ir na igreja, para levar ela desde bebê, para chegar ela nessa altura, por causa de uma palavra, ela retroceder, né? Mas ela não tinha o encontro com Deus ainda, né? Por isso que ela quis sair. Então ela achou também um pretexto, né? Porque quando você está bem firme com Deus, não é a igreja, não é a irmã, não é... Porque eu já passei lá nessa igreja situações que eu poderia dizer, não, eu nunca mais volto para a igreja. E eu não ouvia, eu não dava ouvidos para as irmãs, eu dava ouvido para Deus, o que Deus pensa de mim, o que Deus quer de mim. E eu continuei ali, fiquei ali. Eu fiquei 20 anos naquela igreja, depois fui para outra, mas eu digo assim que é o Espírito Santo que vai te revelando o que você tem que fazer, não as pessoas, né? Mas ela sofreu bastante, tadinha. Ela pegou e saiu da igreja. E ela foi bem pro mundo, né? Ela se jogou no que o mundo tem a oferecer, né? Bebida, amigos de balada, né? E ela vinha todo final de semana à tarde, ela chegava tarde. Ela nunca foi assim de chegar bêbada, né? Mas ela sempre chegava assim bem alegre, né? E feliz da vida e com aquelas roupinhas curtas. Aquilo doía tanto pra mim, porque eu não queria aquela vida pra ela, sabe? Eu não sei vocês, mas eu queria algo bom para minha filha, uma vida para ela, que era Jesus. Não é religião. Eu queria Jesus na vida dela. Eu queria paz, amor. Eu não queria que ela dependesse de um gole, de uma festa, de uma balada para ser feliz. Eu queria que ela tivesse o Espírito Santo na vida dela. E eu orava, eu não desisti de orar. Anos e anos eu orei por ela. Dos 13, eu fui orando sempre, 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 sempre. Quando ela tinha 18 anos, eu lembro que foi que eu fiz assim uma oração bem forte, sabe? Eu fiz assim, acho que foi a última oração com entrega, com coração mesmo. Ela chegava de madrugada, eu abria a porta para ela porque eu queria sempre conversar, ser amiga dela para saber o que aconteceu na balada. E eu nunca desprezava ela, nunca machucava ela com palavras. Eu sempre recebia ela com amor. Eu era amiga dela, eu dizia: filha, com quem você ficou, o que aconteceu lá na balada, e quem tava tocando lá, sabe? Eu queria sempre saber, porque eu vi que se eu virasse as costas para minha filha e fosse religiosa, eu ia perder a minha filha. Então, mães de adolescente que você pensa assim, não, o meu filho tá perdido. A minha filha não teve esse problema, mas tem pessoas que têm os filhos perdidos na droga. Pensa, está perdido nas drogas, perdido na bebida, perdido na balada, na bagunça, na prostituição. Mas eu digo para vocês, não desistam de orar, não desistam de pedir para Deus, que Deus está ouvindo a oração de vocês. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu venho falar para vocês que aquela oração que eu fiz com o meu coração cheio de dor, eu chorei um dia de madrugada, ela chegou e foi pro quarto, e eu fui pro meu quartinho de oração. E eu orava sempre de madrugada por ela, e eu pedia muito para Deus fazer um milagre na vida dela, que ela fosse diferente. Mas eu não queria enfiar a goela abaixo dela, eu não queria ser eu, que a transformação fosse de dentro para fora e que o Espírito Santo transformasse a vida dela, não eu. Então, às vezes, você quer colocar a goela abaixo do teu filho, você tem que ser assim, você tem que ser assado, e você impõe muitas coisas para ele, é pior, você está afastando ele cada vez mais de você. Então, eu peço que você seja, dizem os psicólogos que a gente não pode ser amigos dos filhos, né? Então, assim, não questão de amigo, mas se aproximar mais, ver o que ele gosta, fazer uma comidinha que ele gosta. Eu sempre cuidava muito da minha filha com tanto carinho, sabe? Porque ela é a minha princesa, ela era e é a minha princesa. Então imagina o que Deus pensava dela, né? Então eu pensava assim, eu não vou tratar ela como uma menina baladeira e rebelde. Eu quero tratar ela como Deus vê ela, sabe? Então veja o teu filho não como você vê ele, não como a situação que ele está vivendo, mas a situação que Deus vê ele. Um filho, uma filha, um príncipe, uma princesa do Senhor. E Deus, se você ama o teu filho, imagine o que Deus ama, como Deus vê. Você e ele, né? Porque às vezes os pais também sofrem muito, né? Então peçam para Deus, orem. Eu assim orei muitos anos e eu nunca pensei assim, Deus não vai ouvir as minhas orações. Um dia Deus vai ouvir. Eu falei assim, Deus vai responder a minha oração. E nessa última oração que eu fiz assim, que depois que Deus ouviu a minha oração, foi: Senhor, coloca uma pessoa boa no caminho da minha filha,
uma pessoa que não precisa nem ser da igreja, mas seja uma pessoa honesta, decente, trabalhador e que cuide dela como uma princesa. E eu falei isso na minha oração, gente. E Deus não só deu o meu genro, que é uma bênção para a vida dela, não só um príncipe para ela, como ele trata ela com amor, com carinho, e ele também é de Deus. Os dois são de Deus. E agora, nesse final de semana, ela vai se batizar nas águas, para honra e glória do Senhor. E hoje ela tem uma vida com Cristo, uma vida inteira, uma vida assim de entrega, né? De renúncia. Ela renunciou às coisas da carne e hoje ela vive para Deus. Ah, isso é religiosidade, ela foi para a igreja, virou crente. Não, isso não tem nada a ver com igreja, com crente, se você é da igreja tal, se é da igreja fulana, ela mudou de igreja. Não, é um encontro, você tem que ter um encontro verdadeiro. E eu pedi anos e anos para Deus, para minha filha ter esse encontro. E hoje ela teve. Hoje ela tem 21 anos, ela é casada, tem um esposo maravilhoso e os dois vão na igreja, mas não por obrigação ou porque a mãe, para agradar a mãe, para agradar ninguém. Eles vão porque eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Eles conheceram quem é o Pai, eles sabem de quem eles são dependentes, que é de Deus. Não é status, não é dinheiro, não é nada nesse mundo. Se não tiver o amor de Deus, se não tiver a salvação. Se você não tiver a salvação, nada nesse mundo vale. E eu tenho, assim, pessoas que eu conheço que falam assim, eu não quero virar crente. Mas só que você não precisa virar crente. Você só tem que se encontrar com Jesus. Porque se você se encontrar com Jesus, ai, meu filho, minha filha, você não aguenta, você não resiste. Quando eu tinha 15 anos, eu também fui rebelde. Eu passava ali na frente da igreja, aqui em cima de casa, e eu falava assim, que essas crentes, elas venham, vamos no circo, venham aqui no grupo de jovens, o que essas crentes querem comigo? Eu vou lá pra festa, eu vou lá beber, eu vou lá, eu nem bebia, né? Eu nunca fui de bebida, mas eu dizia, eu vou lá na retreta, eu vou lá fazer festa com as meninas, tal. O que quer ficar dentro de uma igreja? E eu tirava sarro. E nessa igreja que eu tirei sarro, muitos anos depois, eu fui servir a Deus. Então, olha se você tiver um encontro com Deus, pode demorar anos, pode demorar meses, pode demorar o que for. Mas se você tiver um encontro com Ele, você não resiste. O encontro com Ele é maravilhoso. Eu digo por mim que Deus me curou da depressão, me curou o meu útero, deu meus filhos, né? Que quando eu era jovem, o médico falou, você tem um problema no útero que você nunca vai ser mãe, mas vai demorar, precisa de tratamento. Então, para mim, aquilo foi ouvir aquilo do médico foi para mim muito horrível. E eu chorei muito e eu falei assim, agora também eu vou me jogar, vou viver a vida, né? Fui lá, eu não bebia, eu me jogar na vida, que eu dizia assim, era ir lá dançar a noite inteira, ficar depressiva, depois eu vinha para casa chorando. Isso era me jogar pra vida, tipo, eu queria curtir, mas eu era feliz só lá na balada. Quando eu vinha para casa eu era depressiva, chorava, vivia com um buraco no coração, né? Vivia triste. Então, quando eu me encontrei com Jesus, na primeira noite eu aceitei Jesus, na primeira noite que um pastor fez uma oração para mim, ele falou, você quer sentir esse amor, essa paz todos os dias da tua vida? Eu chorando, eu falei, eu quero. E não deu um mês que eu estava indo na igreja e eu engravidei da minha filha. O médico fez exames imediatamente, porque eu tinha problema no útero, como isso, e ele falou, foi um milagre, teu útero tá rosadinho e a criança tá no lugarzinho certo. Então, que era minha filha, né, que hoje tem 21 anos. Então, é só milagres e mais milagres, irmãos. Se eu ficar contando aquilo, o vídeo vai estender muito, vai ser muito longo. Mas é um pouco do meu testemunho, um pouco do testemunho da minha filha, que eu amo ela, né, ela é minha princesa. E eu fico tão feliz por ela, tão feliz por tudo que Deus tem dado para ela, por tudo que Deus tem feito por ela. Porque ela não mora comigo, né? Ela mora em outra cidade. Mas eu me emociono porque eu sei o quanto Deus tem trabalhado na vida dela. E não foi pouco. Foi muita coisa que Deus tem dado para ela. E vocês sabem que fazer pelos filhos da gente, faz pela gente. Então, se o amor que eu tenho por ela é grande, imagine o amor que Deus tem por ela. É muito maior. E eu tô hoje muito emocionada. Porque outro vídeo eu faço do meu filho, né? Porque cada filho é um testemunho muito grande. Então ela foi um testemunho muito grande. E eu entrego aqui para vocês essa palavra.
E deixa eu ver mais uma palavra que eu tinha gravado, que eu tinha copiado aqui. A nossa esperança é o próprio Cristo. É por isso que devemos estar alegres e contentes, porque sabemos em quem depositar a nossa confiança. Que o Espírito renove em cada um a esperança, a que cura, liberta e faz viver. Então essa também é uma palavra bem bonita de esperança, né? Que a nossa esperança é o próprio Cristo. Então é nessa alegria, não pense que eu tô chorando por tristeza, é chorando de alegria, por tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida dos meus filhos, tá? Então eu peço assim para vocês, muito que vocês se afirmem com o Senhor, busquem a Deus de todo o coração e não percam a esperança, não percam. Seja que for a situação que você está vivendo, não perca a esperança, porque Ele é a nossa vida, Ele vai ouvir a tua oração. Quer ver uma oração que você tiver no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas faça essa experiência com Deus, faça esse propósito com Deus, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e fala com Ele como se você estivesse falando com o teu melhor amigo. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ele não vai deixar a tua oração sem resposta, pode ter certeza. Eu tenho situações que eu estou vivendo na minha vida que até hoje, muitos e muitos e muitos anos eu estou orando, mas o Espírito Santo já tocou no meu coração, que a hora que Deus me der vai ser para honra e glória do Senhor, e eu vou esperar. Então, se Ele está falando para mim esperar, é porque eu vou ter vitória. Então, é essa esperança que eu tenho e essa esperança que você tem que ter, tá bom? Então, fiquem na paz de Deus, Deus abençoe, e que em breve eu possa fazer mais um vídeo, né? E desculpa aí a choradeira, mas é de muita alegria, de muita esperança em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe vocês.